Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje gostaríamos de fazer uma pequena reflexão recordando um santo que viveu aqui no Brasil. Trata-se do bem-aventurado Padre Eustáquio. Padre Eustáquio Lieshout é um padre que nasceu na Holanda no final do século XIX, mas veio como missionário para o Brasil. Nascido numa família muito católica, ele logo cedo manifestou a sua vocação lendo a vida de São Damião de Molokai e entrou na congregação de São Damião de Molokai, veio para o Brasil e foi destinado para uma missão no Triângulo Mineiro. E lá, naquela cidade que se chamava Água Suja, hoje chama-se Romaria, ele desenvolveu o seu ministério combatendo muito do espiritismo arraigado nas pessoas daquela região. E ele soube ser um homem de fibra e ao mesmo tempo de profunda compaixão e amor. Por exemplo, ele encontrou o caso de uma criança que estava com uma doença em que vermes estavam na pele da criança e tal era o cheiro e a condição daquela criança que nem mesmo a mãe dele queria cuidar. Padre Eustáquio cuidou daquela criança, tirando os vermes, e em pouco tempo a criança estava restabelecida. Era um homem de profundo amor pastoral. E exatamente nesse seu amor, Padre Eustáquio se dizia escravo dos seus paroquianos. Uma vez ele estava almoçando e alguém atendeu a porta e mandou a pessoa esperar. Ele perguntou, mas o que foi? Não, é alguém que quer falar com o senhor, mas eu disse que aguardasse. Ele disse, de jeito nenhum. O pároco é escravo dos seus paroquianos. Se levantou e foi atender imediatamente. Esse era o tipo de pessoa que era o Padre Eustáquio. Mas este homem, tão dedicado, tão amoroso, ele não era conhecido pelos seus dons oratórios. Exatamente por causa da dificuldade de comunicação em língua portuguesa, mas ele conseguia atrair as pessoas para o confessionário e com o seu testemunho de vida. Ele que com esse testemunho e estas conversões e confissões se compadecia das pessoas, começou a rezar pelas pessoas e os milagres começaram a acontecer. Ele foi transferido para São Paulo, em Poá, então a Arquidiocese de São Paulo. Lá os milagres se multiplicaram e ele ficou então conhecido como grande taumaturgo. Mas as perseguições não tardaram, exatamente porque os milagres que Deus fazia eram tão numerosos, os médicos, exatamente os médicos, começaram a reclamar que as pessoas não estavam mais procurando o médico, mas estavam procurando o Padre Eustáquio. Ele foi então transferido pela própria igreja. Foi transferido de São Paulo para o Rio, depois do Rio terminou encontrando abrigo em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte ele exerceu o restante do seu ministério, sempre na fidelidade de sempre, sempre vivendo pelos outros. Um homem de profunda vida espiritual. Nunca deixou de rezar o Santo Rosário, de fazer suas adorações, apesar de passar horas e horas no confessionário atendendo as pessoas. Um dia ele estava lá cansado, exausto, depois de um dia muito estressante, o superior disse, Padre Eustáquio, o senhor está dispensado de rezar o breviário hoje. O Padre Eustáquio disse, não quero ser dispensado porque sou eu quem preciso da oração. Ele então contraiu uma doença, uma espécie de tifo e morreu sofrendo dores lancinantes. Logo a sua fama de santidade se espalhou e foi então beatificado. Hoje nós temos o bem-aventurado Padre Eustáquio que intercede por nós de lá do céu. São santos que viveram no nosso país, que vale a pena conhecer e não somente conhecer, amar e ter devoção. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.